Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer e uma satisfação estar aqui gravando mais um conteúdo para o nosso Evangelho online. E já de início, vamos nos concentrando, elevando o nosso pensamento, vamos fazer a nossa oração, convidando Jesus para que se faça presente entre nós, esse Mestre tão querido e amado por todos nós, que se faz tão necessário, presente na vida de cada um de nós, nesses momentos que atravessamos algumas tribulações, o mundo passa por uma adaptação, podemos dizer assim. Então é razoável e nos faz bem sempre convidarmos Jesus para que esteja presente entre nós na realização de todas as nossas atividades. E especialmente, e é claro, que se tratando da divulgação e de falarmos sobre o seu Evangelho, é natural que convidemos para que ele se faça presente entre nós, junto com todos os seus trabalhadores, esses trabalhadores incansáveis do nosso centro espírita, da seara do Mestre Jesus. Na nossa última conversa, nós falamos sobre a nossa missão desta encarnação. E dentro de todo aquele conteúdo abordado, concluímos que a missão da nossa encarnação é aprender a amar. Não é verdade? E dando sequência nesse conteúdo, eu fui buscar aonde nós encontramos esse amor prescrito no Evangelho, aonde Jesus fala sobre ele. E o Evangelho, é claro, como vocês sabem, está repleto de amor, né? O Evangelho é um ensinamento contínuo de amor. Mas a gente encontra especificamente em 2 capítulos que eu procurei selecionar para falarmos sobre ele hoje, que é o capítulo 11, nós encontramos o subtítulo O Mandamento Maior. O capítulo 11 tem o título Amar ao Próximo como a Si Mesmo, e lá nós encontramos o subtítulo O Mandamento Maior. E no capítulo 15, que tem o título de Fora da Caridade Não Há Salvação, e nós também encontramos o subtítulo O Mandamento Maior. E qual é o mandamento maior? Vocês lembram? De todos aqueles 10 mandamentos, o que Jesus nos deixou? Se vocês me permitem, eu vou ler aqui para vocês o do capítulo 11, porque o do capítulo 15 é igual. São anotações de Mateus, que diz assim: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe estas questões para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Quer dizer, como comentamos no conteúdo passado, comentamos agora em cima. A lei se encerra no amor, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente simplesmente lê esse conteúdo, dá a impressão que está intitulado em 3 etapas, Primeiro você ama a Deus, depois você ama o próximo e depois você ama a si mesmo, Dá essa impressão. E bom se fosse assim, porque especialmente quando está tudo bem, quando não nos está faltando nada, quando a família está bem, quando a saúde reina e a paz reina dentro do nosso ambiente doméstico, é muito fácil amar a Deus. E amar o próximo, a gente considera muitas vezes o próximo os nossos semelhantes, que também é muito fácil amar os nossos semelhantes, não é verdade? E aí vem João com uma anotação em 1 João 4, 20 e 21 e complica tudo, que diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. Bom, então amar a Deus e amar ao próximo e amar a si mesmo não é uma coisa separada, porque João está nos dizendo
que se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Se eu não amo o meu próximo, que eu vejo, né? Vamos dizer assim, meu próximo passando necessidade, meu próximo tendo uma dificuldade, se eu não o amo, que eu o vejo, como que eu vou amar a Deus? E aí, será que então o que nós precisamos aprender é amar o próximo? Mas como amar o próximo? O que essa frase, esse ensinamento nos diz? Bom, nos diz amar o próximo como a si mesmo. Vejam só. Será que nós nos amamos? Porque se é para mim amar o próximo como eu me amo, é essencial que eu me ame. E será que eu me amo? Então, é nesse detalhe e nessa parte do conteúdo que nós vamos nos ater. Na parte do me amar. Amar a si próprio. Pois é uma premissa. O Evangelho diz que nós precisamos amar o próximo exatamente da maneira que nós amamos. Então, vocês concordam comigo que nós precisamos aprender a nos amar? Para poder amar esse próximo na mesma intensidade? Pensem comigo. Você se respeita? Porque se você for respeitar o próximo na mesma intensidade que você se respeita e você não se respeita, o teu próximo vai entender como respeito ou como falta de respeito. Você se perdoa? Quando você comete alguma falta, você se perdoa? Porque se você não se perdoa e você for perdoar o seu próximo da mesma maneira que você se perdoa, como é que você vai perdoá-lo? Você tem afeto por você mesmo? Você se preocupa com você mesmo? Porque se você não tem afeto por você mesmo, e se você não se preocupa com você, e você for colocar isso na mesma proporção para com o próximo, como é que vai ser essa relação? Vocês concordam comigo que talvez seja importante mesmo pensarmos a respeito desse amor para conosco? Não classificando como egoísmo, como dizendo assim, vou pensar só em mim. Não é nesse sentido. Primeiro eu e depois os outros. Ou como pior ainda, né? Diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quem sabe se sobrar alguma coisa para os outros. Não é nesse sentido. Mas vocês compreendem a profundidade de tudo isso? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, a questão do respeito, né? Se você fosse respeitar aos outros, e se você não se dá o respeito, e você fosse usar esse parâmetro, porque o que Jesus nos dá, dizendo isso, é para estabelecermos um parâmetro a respeito de como nós mesmos nos amamos. Esse é o parâmetro. Então vocês percebem como é importante a gente refletir sobre isso? E principalmente não só refletir, transformar essa reflexão em ações. Para que essas ações nos transformem. E para que esse nosso parâmetro de amar o próximo seja dilatado por nós mesmos. Então esse é o nosso objetivo de hoje. Falar a respeito disso, trazer uma reflexão em cima desse tema, para que a gente avalie nossas situações, que a gente possa identificar aonde podemos e devemos melhorar. Certo? Porque o Evangelho está repleto de ensinamentos dizendo que somos um espelho. E se nós somos um espelho e enxergamos no outro aquilo que existe em nós, concordam comigo que se o que existe em nós começa a melhorar, aquilo que enxergaremos no outro, no próximo, melhora também. Concordo? Se concordam, podem continuar aí que nós vamos dar sequência. Se discordam, peço mais uma chance, continuem assistindo. Ao falar de amor, se nós formos lá no Google e digitar amor, vai aparecer um monte de casal, de coração, Dia dos Namorados que passou recentemente. E vocês entendem que não é desse amor que estamos falando. Mas como o Google mostra tudo aquilo que está em alta, talvez quando falamos do termo amor, seja esse termo, ou do casal, ou de coração, ou do Dia dos Namorados que vem à nossa mente.
né? E não é que ele não existe, ele existe. Nós podemos falar sobre o amor de amizade, né? O amor de amizade a gente pode definir como ele precisa ser recíproco, né? Ele necessita dessa premissa. Ele precisa ser recíproco, senão a amizade vai esfriando, digamos assim, né? E acaba terminando. Nós temos o amor familiar, né? Que, assim, naturalmente, por exemplo, aqui encarnados, é bem verdade que se nós não somos tão evoluídos assim, a gente possivelmente não escolhe com quem a gente vai reencarnar e possivelmente a gente reencarna com quem a gente precisa. Então, talvez, em alguns casos, esse amor não acontece naturalmente. Mas, salvo, né, aqueles casos de almas gêmeas que reencarnam junto, né, pais e filhos, marido e mulher, mãe e filho. Esse amor vai crescendo naturalmente com o nosso convívio e ele vai amadurecendo, com exceção daqueles casos em que os familiares não se acertam, né? Mas ele vai sendo construído durante as décadas, durante os anos, né? Nós temos o amor entre pares, né? Que existe uma atração física, existe um sentimento, e não são desses que Jesus trata. O amor de Jesus é um amor incondicional, né? Então você não precisa sentir alguma coisa pela outra pessoa. Então, para o amor incondicional de Jesus, é uma decisão sua seguida de uma atitude. E não necessariamente essa atitude você precisa ter algum sentimento, né? A não ser que seja o de empatia, o de compaixão. Esses sim são válidos, mas o que eu quero dizer é que você não precisa sentir, por exemplo, um afeto de amizade, um afeto familiar. Você não vai sentir por um estranho um amor familiar. Não vai sentir por um estranho um amor de amizade. Mas o amor de Jesus, que Jesus exemplifica, então não é uma questão de sentir. O amor que Jesus exemplifica é uma decisão sua seguida de uma atitude de fazer algo em favor de alguém, né? E não sentir algo por alguém. Ele é imparcial. Fazer o bem é diferente de agradar, né? Então ele é totalmente imparcial. E qual que é o parâmetro para estabelecer esse amor ao próximo? O parâmetro é esse que nós acabamos de falar: fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem para você. Dessa maneira, amar o próximo como você ama a si mesmo. Esse é o parâmetro, né? E vale um parêntese dentro desse tema, porque assim, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você, a gente não pode confundir com fazer aquilo que você suporta. O que eu quero dizer com isso? De repente você foi criado numa família que eles são acostumados a gritar um com o outro e falar palavrões, né? E você suporta isso, porque você foi criado assim, você foi moldado dessa maneira. Então a gente não pode confundir, né, aquilo que você suporta com aquilo que você deseja, né? Não é da maneira que fazem com você, é da maneira que você gostaria que fosse, né? Porque senão complicaria, porque às vezes a situação da outra pessoa, ela não foi criada como você foi criado e ela não é resiliente a palavrões, a gritos, a discussões. E você porque você já está acostumado. Mas isso não faz, de você estar acostumado, não faz dessa atitude uma atitude correta. Então, vale só a ressalva, né? De não é fazer aquilo que você suporta, é fazer aquilo que você gostaria que fizessem para você. E como que nós podemos ajudar as pessoas? Como que nós podemos desenvolver esse amor a si mesmo para que essas pessoas, né, possam aumentar o nosso parâmetro de amor ao próximo? Como que a gente pode auxiliar dessa maneira? Um bom exemplo é o nosso exemplo. Porque amar o próximo como a si mesmo é muito antigo. É de antes de Jesus. Mas exemplificado, quem nos trouxe o exemplo de amar o próximo incondicionalmente foi Jesus. Então, é diferente falar, é diferente saber do que viver. Jesus viveu os seus ensinamentos. E é assim que nós devemos proceder. De maneira nenhuma
estou fazendo uma comparação de qualquer um de nós que seja com Jesus. A distância é imensa. Mas seguir os seus exemplos e tentar trazê-los para a nossa vida, além de ser uma obrigação, eu prefiro falar que não é uma obrigação, é um direito, né? Porque direito é muito melhor do que obrigação, não é verdade? Então, é um direito da gente trazer os exemplos de Jesus para a nossa vida, dilatando esses nossos parâmetros. Então, pelo exemplo, a gente atrai, né? Então, se a gente der um exemplo de amor próprio, por exemplo, vocês fazem prece por vocês? Vocês pedem para que Deus proteja a vida de vocês? Vocês pedem para que Deus auxilie cada um de vocês nessas dificuldades? Ou vocês acham que isso é orgulho e vocês pedem só pelo próximo? Vocês percebem a diferença? Porque se vocês pedem só pelo próximo e você acha que você não é merecedor, você está fora do parâmetro que Jesus estabeleceu, que o parâmetro é você. Então a gente precisa olhar com mais carinho para nós mesmos. E quando a gente se enxergar e a gente começar a tornar-se uma pessoa melhor, aparando os nossos defeitos, valorizando as nossas coisas boas, a gente torna-se uma pessoa melhor, e uma pessoa melhor irradia luz. E o que acontece com quem irradia luz? Atrai. Por mais insignificante que seja o exemplo, se a gente acender uma luz na escuridão, não enche de mosquitinho e borboleta batendo na luz? Porque até o inseto mais insignificante é atraído pela luz. E a partir do momento que essa luz vibre dentro do ser, do eu, de cada um de nós, as pessoas serão atraídas para que nós possamos ajudá-las. Para que nós, com o nosso exemplo, possamos arrastar outras pessoas. Já ouviram o ditado que diz: a palavra ensina, o exemplo arrasta? É pura verdade. Então que nós possamos dar o exemplo. Vocês concordam comigo que eu só posso doar aquilo que eu tenho? E como é que eu vou doar compreensão se eu não tenho compreensão? Como que eu vou doar felicidade se eu não estou feliz? Entendem? Entendem que a gente precisa estar bem para dar aquilo que nos pertence? Né? Trazendo um exemplo assim, material. Como que eu vou dar 100 reais para alguém se eu não tenho 100 reais? Assim vale para a felicidade. Assim vale para a compreensão. Assim vale para o perdão. Assim vale para o carinho. E para tudo. Então, vocês percebem que nós precisamos ser proprietários dessas condições? Percebem a importância do amar a si mesmo? Eu gostaria de... Já estamos partindo para a conclusão desse tema, né? Para não nos alongarmos bastante. Eu gostaria de ler para vocês uma frase de um palestrante muito querido por mim, que se chama Haroldo Dutra Dias, que diz assim: a verdadeira ajuda que nós podemos dar a alguém é o exemplo. Quando eu me encontro, quando eu estabeleço um relacionamento com Deus, já falamos muito, né, sobre relacionamento com Deus. Quando eu faço a luz sair do meu espírito, o meu exemplo contagia. Essa é a maior caridade do planeta, a caridade do exemplo. O meu desejo mais sincero é que cada um traga essa reflexão para o íntimo, leve ela a sério. Se olhe no espelho se for preciso. Na maioria dos livros de autoajuda que se encontra por aí, eles nos pedem essa tarefa, para que a gente se olhe no espelho, não para ficar achando defeitos do nosso aspecto material, mas para a gente se enxergar, para a gente olhar para nós mesmos e saber que cada aspecto que se encontra no nosso corpo, até as rugas que nos acompanham, elas têm uma história, elas têm um significado, elas não apareceram ali do nada.
As cicatrizes que estão no nosso corpo e no nosso espírito fazem parte do que nós somos. Então, eu acho que faria bem se cada um se olhasse como é, se aceitasse e traçasse um plano de melhora para que essa luz irradie com cada vez mais intensidade dentro de cada um de nós, para que essa luz contagie com cada vez mais eloquência aqueles que nos acompanham, que nós possamos deixar de ser enfermos e possamos passar a ser enfermeiros. Esse é o meu desejo mais sincero. Nós vamos passar agora para o momento das nossas irradiações, a fluidificação da nossa água, que se encontra aqui. Eu peço que vocês mantenham o pensamento elevado. Aqueles que ainda não pegaram a água, dá uma corridinha lá, que dá tempo, né? Enquanto nós vamos nos preparando para fazer as nossas irradiações. Lembrando, dando um tempinho, né, para aqueles que foram buscar água. Lembrando que nas irradiações é o momento em que nós lembramos do nosso próximo, né? E hoje nós vamos lembrar do nosso próximo, mas nós vamos pedir por nós também, por nós mesmos, né? Agora que nós já sabemos da importância de ser melhor. Deus Pai, Mestre Jesus, olha por todos nós, derrama suas bênçãos sobre esse planeta, atende os mais necessitados, aqueles que se encontram na miséria, com fome, com frio, aqueles que se encontram sedentos de amor, de esperança. Olha por cada um deles, para as criancinhas que se encontram na casa-lar, para os velhinhos que estão no asilo, para os doentes nos hospitais, para os presidiários, para os depressivos, para os doentes mentais. Olha por todos, Senhor. Derrama o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia para todos os habitantes desse planeta e desse universo. Olha por cada um que faz a prece nesse momento. Olha por mim, Senhor. Abençoe a minha vida. Me proteja, Senhor. Que possamos aproveitar essa elevação de pensamento e rogarmos ao Mestre Jesus, que é o médico dos médicos, que fluidifique a água que cada um tem nesse momento, que transforme ela em remédio e que esse remédio traga a cura do corpo e do espírito. Certos da sua presença, Senhor, e da sua misericórdia, é que te agradecemos. Te agradecemos por estar conosco. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui falando. Agradecemos a Deus Pai, a Ti, Mestre Jesus, e a todos os trabalhadores do bem que nos acompanham nessas atividades e nas nossas vidas. Muito obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até uma próxima oportunidade. Boa noite.